Olá a todos, o meu nome é Vitor Almeida, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas e para a disciplina de Cordados 2 eu vou apresentar um seminário sobre o tema Superordem Xenarthra. Bom, Xenartros é uma superordem de mamíferos eutérios, cujo termo vem de duas palavras do grego, xenos, que significa estranho, e artros, que significa articulação. O nome desses animais, o nome desse grupo, ele faz referência a uma de suas principais características morfológicas, suas características anatômicas. Anteriormente, eles eram designados, eram alocados na extinta ordem Edentata, junto com outros dois tipos de animais de outro continente, o continente africano, que são os pangolins e os porcos do mato, os porcos da terra. O grupo Porém, o grupo verdadeiro de Xenarthra, ele é nativo do continente americano e surgiu no período terciário, há cerca de 60 milhões de anos. Bom, Xenarthra foi um grupo descrito originalmente por Cope em 1889 e, como eu já falei antes, ele incluía antigamente pangolins e porcos da terra que deixaram de fazer parte do grupo da extinta ordem Dentata após exames genéticos mostrarem divergência filogenética. E atualmente a superordem Xenarthra ela possui duas ordens com indivíduos viventes, Cingulata e Pilosa. É, ainda, ainda assim, Xenarthra possui uma gama de indivíduos extintos que anteriormente integravam esse grupo. Esses indivíduos são os megatérios, que são as preguiças gigantes, os megaloniquídeos, milodontídeos, bradypodídeos, pampatérios e gliptodontes. Bom, a sua principal característica, além da sua Os mamíferos pertencentes à superordem Xenarthra, eles são caracterizados pela presença de articulações adicionais entre as suas vértebras lombares. Dentro desse táxon, são encontradas as ordens Cingulata e Pilosa. Cingulata foi descrita originalmente por Illiger em 1811 e Pilosa por Flower em 1883. E bom, Cingulata é uma ordem que inclui todos os mamíferos possuidores de carapaça, que no caso são os tatus, e a carapaça ela é utilizada como estrutura para defesa contra predadores e também como proteção pelos danos causados pela vegetação do seu habitat natural. E a ordem pilosa, ela inclui os animais com pelagem densa e presença de dentes pouco desenvolvidos ou sua total ausência, como é o caso de tamanduás e bichos preguiças. A ordem cingulata, ela possui uma única família com táxons viventes, totalizando 21 espécies, das quais 11 ocorrem no Brasil. Já a ordem pilosa possui 4 famílias e 10 espécies, com 8 delas ocorrendo no Brasil. Sua principal característica é a dentição incompleta. Alguns possuem molares, mesmo assim um pouco fortes. Os desdentados, eles possuem garras nos dedos e geralmente têm movimentos bem lentos, até porque o seu próprio metabolismo é lento. O tamanduá e o tatu, eles são diferentes dos bichos preguiças por conta do seu focinho alongado, principalmente nos tamanduás, já que o focinho ele também é importante para os seus hábitos alimentares, já que mesmo sua visão e audição serem fracas, o seu olfato é muito bem desenvolvido. A dieta dos xenartras ela pode variar consideravelmente entre as famílias de Pilosa e Cingulata. As espécies que têm dentes molares apresentam estruturas dentárias bem mais simples e, como no caso dos bichos preguiças de 2 dedos, eles têm supostamente um pré-molar que é caniniforme. Os pré-molares e molares, quando eles são presentes, eles não têm esmaltes, o que é bem diferente de dentes como os nossos, por exemplo. E por conta dessa dentição fraca, os dentes servem mais para esmagar e arrancar folhas do que mastigar e triturar precisamente. Xenarthra possui um metabolismo muito fraco, muito lento, como eu já disse antes, e baixo,
E sendo que as preguiças elas possuem hábito extremamente herbívoro e os demais representantes, como tamanduás e tatus, além de serem herbívoros, eles também podem apresentar uma dieta mais variada para insetos, brotos e frutos, o que caracteriza eles como onívoros, não apenas herbívoros. Tamanduás apresenta uma série de adaptações para sua alimentação, constituída de formigas e cupins. Ele possui um crânio alongado e um focinho bem alongado também. Uma língua longa e extensível e uma ausência de dentes e garras dianteiras grandes utilizadas para cavar, para destruir, perfurar e cavar formigueiros e cupinzeiros, e quando necessário para a defesa também. Já os tatus, eles se alimentam de raízes e tubérculos, como mandioca e batata doce, e também legumes como cenoura e tomate, e também aceitam frutas e vegetais verdes em sua dieta. Eles possuem os molares primitivos e pouco adaptados à mastigação de alimentos duros. E eles também têm uma dieta constituída de insetos e uma dieta básica de um onívoro simples, alimentando-se de material vegetal e também de vertebrados e pequenos vertebrados, ainda que em decomposição também. Outra característica interessante é que indivíduos como, por exemplo, as preguiças, elas não precisam ingerir água, porque toda a água necessária para o seu funcionamento, para o bom funcionamento do seu organismo, vem da sua alimentação. Inclusive, aqui na imagem nós temos um bicho preguiça se alimentando de folhas de embaúba. A embaúba também é uma árvore nativa das Américas e ela tem uma associação muito específica com os bichos preguiça, porque boa parte da alimentação das espécies de preguiças das Américas, ela é baseada nas folhas e no material da própria embaúba, que também é chamada em algumas regiões de árvore do bicho preguiça. E por conta das suas folhas serem macias e seus brotos também serem macios, suas flores serem macias e também por serem muito ricas em água. Então, basicamente, as folhas da embaúba, elas são dos materiais mais importantes da dieta das preguiças. E a derrubada dessas árvores, a remoção dessas árvores do habitat natural desses animais tem prejudicado consideravelmente a sua dieta. Xenartros, eles são mamíferos placentários, são eutérios, e por conta disso eles têm uma gestação, e essa gestação, eles passam por uma gestação, e essa gestação ela varia de 120 a 250 dias, o que dá mais ou menos entre 4 e 6 meses. E no caso de pilosa, como tamanduás e preguiças, geralmente nasce um filhote, e no caso de cingulata, que são os tatus, já nascem de geralmente 4 filhotes. Quando não nasce é porque aconteceu algum problema ou durante a gestação ou após o nascimento. Das 19 espécies brasileiras, um quinto, cerca de 21%, está listado na lista vermelha das espécies ameaçadas do Brasil, mais especificamente na categoria vulnerável. 3 dessas também se encontram como ameaçadas na lista de 2006 da União Internacional para a Conservação da Natureza. As principais causas dessas ameaças são a perda e a alteração de habitats, principalmente para preguiças e tamanduás, e no caso dos tatus, o que prejudica a sua distribuição geográfica é a caça para consumo de sua carne. Essas são as referências que eu utilizei e muito obrigado.